Olá, pessoal. Aqui é a professora Sandra e eu vou conversar com vocês sobre técnicas de comunicação, que é uma coisa presente, né, fundamental na nossa vida desde que nos conhecemos por gente. Nós sabemos assim da necessidade do ser humano se comunicar de diversas formas, né? Se não tivermos alguém para nos comunicarmos, para conversar, a gente acaba conversando sozinho. Um exemplo disso é aquele filme Náufrago, acho que muita gente deve ter assistido, com Tom Hanks, onde ele ficou lá isolado numa ilha, né, demorou muito tempo para ser resgatado, e ele criou um amigo que ele idealizou, que era uma bola, né, onde ele chamava de Senhor Wilson, uma coisa assim. E é isso aí, essa necessidade de comunicar. A gente precisa trocar ideias, a gente precisa passar informação, a gente precisa pôr para fora sentimentos, enfim. Então, é uma necessidade básica, né? E através da comunicação, a gente não só transmite conhecimentos, mas também valores, crenças, hábitos, comportamentos, e isso alinha, né? Alinha a nossa convivência com as pessoas. É, e, assim, evidentemente, existem várias formas de se comunicar. Quando a gente pensa em comunicação, a gente sempre pensa nas palavras, as palavras faladas, né? Mas também tem gestos, comportamentos. Então, sobre isso a gente vai estar falando hoje. A comunicação verbal e a não verbal, e o peso de cada uma. Para que a comunicação, um processo de comunicação ocorra, como mostra aí nesse slide, a gente precisa de um emissor, né? Que é aquele que vai emitir a mensagem, que vai começar a passar um conteúdo de uma determinada informação, enfim. Tem que sempre existir um canal de transmissão, né? Esse canal, por exemplo, nesse momento são essas plataformas que a gente vai estar usando, e o receptor, que é quem vai receber a mensagem, no caso são vocês, né? E depois no dia que a gente, da nossa aula, a gente conversa, a gente troca informações, né? Através de Zoom, por exemplo. Então, um exemplo de processo de comunicação. Mas, evidentemente, os elementos fundamentais é o emissor, o conteúdo da mensagem, a forma de transmissão dessa mensagem e o receptor. Nem sempre a forma de transmissão é oral, né? Ela pode ser outras formas, outros canais de transmissão. Então, aqui a gente vê formas, né, de se comunicar. Como eu já havia dito, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa muito na fala, na palavra, né, falada, enfim. Mas tem também a escrita, tem a linguagem de Libras, como a gente vê aqui nas mãozinhas, né, com gestos, para quem sabe, mas Libras é uma coisa assim admirável até, né? Conseguir pessoas que conseguem se comunicar com aquelas outras que não têm o poder da fala, né? Então só podem lançar mão, né, desses gestos e se comunicam muito bem. Estão vendo essas pinturas rupestres aí abaixo do slide? Era uma forma das pessoas lá dos ermitões, lá dos caras que viviam em caverna, sabe? Lá para trás, no início da humanidade, enfim, eles se comunicavam, eles deixavam os registros deles assim, nas pedras, né, essa pintura rupestre. Enfim, as formas de comunicação são as mais diversas. E hoje a gente tem meios digitais que facilitam demais, né, a nossa vida em momentos como esse que a gente está vivendo de isolamento. Como eu tinha dito, existem as formas os tipos de comunicação, né, que é a verbal e a não verbal. A verbal, sem dúvida, é isso aí que está acontecendo agora, né? Palavras expressas por meio de uma palavra falada, né? E a não verbal, ela é por meio dos gestos, do silêncio. Do silêncio também é uma forma de se comunicar. Expressões faciais, postura corporal, jeito de se vestir, aparência da pessoa, né? Tudo isso é uma forma de se comunicar e acaba passando uma mensagem, né? É inevitável isso. Então,
Pois cada um tem um peso. E assim, por incrível que pareça, a comunicação verbal, ela representa 10% da nossa comunicação. E 35% desses 10 estão relacionados ao nosso tom de voz. Um tom de voz mais amigável, que passa uma imagem de mais empatia, de acolhimento, ou um tom de voz mais agressivo. Bom, enfim, o fato é que a comunicação verbal, ela representa 10% da forma de comunicação, enquanto que a não verbal representa muito mais, né? Esses 10% estão aí, tem autores que falam que é um pouco mais, mas a porcentagem é sempre assim, a não verbal, ela sempre tem um peso maior na forma de comunicação do que a verbal, tá? Independente das porcentagens declaradas em cada literatura, tá? Por quê? Porque, assim, pensa, se não julgamos uma pessoa pela aparência, com a forma que ela chega, né? Um professor entra numa sala de aula com, sei lá, vamos imaginar um cenário assim, com uma camiseta, assim, meio desleixada às vezes, com uma aparência velha, uma, uma calça jeans e um chinelão. Uma cena bem atípica, né? E o professor chega assim. Mas, sem dúvida alguma, aquilo já vai passar uma imagem de cara para quem está, para os receptores, né? Para os alunos, do que aquele professor tem para dar. Né? Então, não adianta, a comunicação não verbal ela tem um peso muito grande. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a verbal é fundamental na relação. Vamos canalizar um pouquinho mais para a questão profissional, né? Relação do profissional com paciente ou cliente, como vocês quiserem chamar. Eu pus aí relação nutricionista-paciente, mas podia ser médico-paciente, enfermeiro-paciente, fisioterapeuta-paciente, enfim. Quando nos relacionamos somos da área da saúde, quando nos relacionamos com o nosso paciente ou cliente, a fim de ajudar, né, a fim de resolver problemas de saúde, ou a fim de melhorar a qualidade de vida, enfim. É fundamental, né, a comunicação, quando a gente se comunica verbalmente, ela melhora a quantidade e a qualidade dos dados obtidos. Então, quanto mais se fala, mais informação é passada, maior a gente tem conhecimento como profissional daquilo que o nosso paciente, o nosso cliente está querendo passar para a gente. Mais informações que a gente tem, mais condições a gente tem de orientar, de ajudar, de fazer um diagnóstico, enfim, né, de resolver o problema que aquela pessoa está trazendo para a gente. Quando a gente aborda um paciente ou um cliente profissionalmente, nós como profissionais, enfim, vamos imaginar num ambiente de consultório, né, por exemplo, a gente pode lançar mão de instrumentos, e dentro do hospital também, né, de instrumentos. Esses instrumentos podem ter questões abertas e fechadas, e eles são muito bons porque eles norteiam a nossa anamnese, a nossa coleta de dados com o paciente, seja lá no âmbito que for, no âmbito da saúde, no âmbito profissional, nutricional, enfim. Mas, independente da gente ter o melhor instrumento elaborado para ajudar a gente a obter essas informações, o nosso jeito de se comportar profissionalmente tem um peso muito grande, a nossa forma de falar tem um peso muito grande. Então, por exemplo, o que a gente deve evitar quando a gente está conversando com o paciente ou cliente, enfim. A gente tem que tomar cuidado com as nossas expressões, né? E às vezes a pessoa pode falar uma coisa, o nosso paciente pode falar uma coisa que nos surpreende tanto e a nossa expressão ser de assim, surpresa. Lembra, o não verbal tem um peso muito grande. Mas também a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai perguntar verbalmente. Por exemplo, o N aí que vocês estão vendo, o N é de nutricionista, tá bom? Então, por exemplo, você come doce todos os dias? Perdão, você não come doce todos os dias, come? Então, vê que eu estou fazendo uma pergunta tendenciosa, que tem um caráter de julgamento. Você não come doce todos os dias, come?
que todo mundo sabe que comer doce todo dia não é bom. Até uma pessoa leiga sabe disso, né? Mas às vezes come, até nós, da área da saúde, temos um comportamento que às vezes desvia um pouco do padrão correto, né? Por exemplo, da alimentação. Outra pergunta tendenciosa. Você não toma suplemento sem orientação do nutricionista, toma? Olha, é um caráter julgativo. Se a pessoa toma, ela vai até mentir, ela vai falar, não, eu tomo, mas olha, há muito tempo atrás eu fui orientada por um nutricionista e ela, tipo, nunca foi no nutricionista, só que ela ficou com medo, ela ficou inibida, né? E acabou não passando uma informação verdadeira pra gente. Ou fazer uma pergunta, por que você toma suplementos por conta própria? Se você sabe que é errado. Outra, nossa, uma forma muito punitiva, né, de perguntar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para ser imparcial nas perguntas, para que o paciente fale livremente, o cliente, e a gente possa ajudar da melhor maneira possível ele. Vamos falar da não verbal agora. A comunicação não verbal, ela envolve muito mais, né, do que ela envolve gestos, ela envolve as vestimentas, então a postura, o tom de voz, por incrível que pareça, tem a ver com a não verbal, a forma de olhar, né? Então, aqui eu tenho essas fotos aí, né, com várias expressões, né? Algumas tipo de impaciência, saco cheio, digamos assim, né? Outras feliz, outras de uma certa ironia, outras de surpresa, outras seriedade. Então, de olhar, você sabe, né? Se a pessoa está, você já tem um pré-julgamento de como a pessoa está, né? Então, vamos ver, entender um pouco isso. Eu vou apresentar uns nomes agora que são meio esquisitos, viu, gente, sobre comunicação não verbal. O primeiro tipo de comunicação não verbal é a paralinguagem. A paralinguagem é aquele som produzido, né, pelo nosso sistema sonoro, né, pelo aparelho fonador, mas que não faz parte exatamente do nosso dialeto, né? Então, por exemplo, dou um exemplo aqui. Psiu, que é uma forma de pedir silêncio. A gente faz muito isso na sala de aula, né? Psh, né? Aí a gente fala, pessoal, vamos lá, né? Mas a gente... Então, às vezes um espirro ou uma tosse para disfarçar uma tensão. Então, uma pessoa está falando alguma coisa e ele dá uma tossidinha para disfarçar, mas na verdade ele está querendo, às vezes, ganhar um tempo para lembrar de alguma coisa, ou está nervoso, ou quer chamar atenção por algum motivo. Enfim, isso é paralinguagem. É uma forma de comunicação não verbal. Outra forma de comunicação não verbal, é nome esquisito, né? É a comunicação não verbal tassésica. A tassésica, o nome já faz a gente pensar, né, em alguma coisa, é tudo que envolve a parte tátil. E quando se refere a um paciente, quando a gente vai tocar nesse paciente, né? A gente só vai tocar na hora de avaliar, aí não tem jeito, né? Então, eu como enfermeira, na hora de fazer um procedimento ou exame físico, vocês como nutricionistas, tá aí uma fotinho que remete a alguma coisa na hora de tirar medidas, por exemplo, no consultório, avaliar a prega cutânea, peso e altura, calcular IMC, curva de crescimento numa criança adolescente. Então, eu preciso estar próxima, né? E muitas vezes tocar, arrumar a pessoa, na postura dela. Então, isso é sempre uma intrusão, né? Por isso que o toque, mas eu preciso, para avaliar, eu preciso tocar, né? Mesmo que for com instrumentos, com uma fita, com um adipômetro, enfim. O importante é que eu peça permissão. Olha, eu vou precisar, posso tirar suas medidas, eu vou precisar que você levante a blusa, ou eventualmente retire até a blusa, ou enfim, eu posso fazer. Então, eu sempre tenho que pedir consentimento, tá? E é claro que se uma pessoa está lá, ela sempre vai, se ela está lá buscando ajuda, ela vai consentir, mas é fundamental que eu peça. Então, a comunicação não verbal tassésica é aquela que envolve o tato, tá? Que pode ser com as mãos ou até através de instrumento.
Outra forma de comunicação é a cinésica. A cinésica é aquela que envolve a parte de gestos, ou postura corporal. Então, aí tem umas fotos mostrando algumas posturas corporais, enfim, né? Então, você vê que tudo, se a gente olhar cada imagem dessas, a gente vai ter uma impressão diferente, né? Não é uma foto dinâmica que dá para ver a pessoa, por exemplo, batendo o pé, mas bater o pé é um sinal de impaciência, muita impaciência, ou de pressa, ou de raiva. Encolher os ombros, você pergunta alguma coisa para a pessoa e ele encolhe os ombros, é dúvida, né? Ah, roer as unhas, estar na tua frente, está roendo as unhas, ansiedade, medo, né? Só que assim, um pouco, o medo é uma coisa até, e a ansiedade são sentimentos bons, se não forem excessivos, né? Quando são excessivos, acabam trazendo prejuízos. Desvio de olhar, então pessoas que não conseguem se comunicar olhando nos olhos, estão sempre com o olhar desviado, falando com a gente na nossa frente, mas estão sempre olhando para cima, ou para o lado, ou para baixo. Então, é uma forma, né, são pessoas que não conseguem olhar nos olhos, se sentem inibidas, então precisam desviar o olhar para conseguir falar. Ficar mexendo demais no cabelo pode mostrar insegurança. Então, isso é cinésica, são movimentos corporais. Deu para entender? A proxêmica tem a ver com distanciamento. Então, a gente tem aquelas coisas que são, que a gente chama de, aliás, é, a, é, a proxêmica traz já as distâncias, né? Como distância íntima, que é aquela de 45 centímetros. Olha, imagina uma régua de 30 centímetros, um pouquinho mais. É uma distância íntima. Quando que a gente vai ter que ficar em distância íntima com o paciente? Quando a gente vai avaliar, né? Não importa se enfermeiro ou vocês, nutricionistas, como vai avaliar? Quando a gente vai avaliar, a gente precisa dessa distância íntima, né? E para isso a gente pede a permissão. A distância pessoal é aquela de 45 a 120 centímetros, né? Então, quando eu estou, por exemplo, avaliando, eu estou sentada na minha mesa e o paciente na cadeira, numa consulta, eu estou numa distância pessoal. A social é aquela que tem uma distância bem maior, de 125 a 360 centímetros, e a pública é aquela maior que 3 metros, né, aquela distância pública. Então, isso é uma forma de comunicação não verbal, né? Nós só vamos manter uma distância íntima no momento que a gente vai precisar estar próximo desse paciente, avaliar ou cumprimentar, né? Fatores que interferem na comunicação são vários, né? O ambiente. Para eu, quando eu preciso fazer uma anamnese ou coletar a história de um paciente, é legal que eu tenha um ambiente apropriado para isso, né? Que eu preserve a intimidade dele, que ele se sinta à vontade para falar. Nível intelectual também. Eu preciso entender e perceber o nível intelectual do meu paciente que eu estou atendendo, ou do meu cliente, para eu poder usar as palavras apropriadas para que ele me entenda, né? Senão eu fico só falando, eu não estou me comunicando, eu me comunico quando o receptor, que é o meu cliente, entende a minha mensagem, né? Não adianta eu falar palavras difíceis e não ser compreendida por ele. Aí eu não estou me comunicando. Condições físicas e psicológicas que podem realmente bloquear, né, o entendimento de muita coisa. Diferenças culturais, a impaciência trava o raciocínio, né? Uma pessoa que está impaciente ou um profissional que está com pressa, impaciente, ele não consegue dar o melhor, né? E da mesma forma, o paciente, ele esperou muito, atrasou a consulta, entrou, está super impaciente, ele já nem vai dar todas as informações porque ele quer rapidamente ir embora. Então, tem muita coisa que acaba atrapalhando a comunicação. E eu preciso falar de uma coisa chamada empatia, que sem dúvida vocês já ouviram falar, né? A empatia é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, é diferente de simpatia. Eu não preciso ser simpático, necessariamente, mas empático sim, me colocar no lugar da outra pessoa. Então, é, podendo ou não, como está escrito aí, experimentar os mesmos sentimentos.
né? A gente, como profissional da saúde, a gente precisa se envolver emocionalmente com o paciente, mas se colocar no lugar do outro, sim. Então, entre uma pessoa extremamente obesa, vocês são nutricionistas, tem um consultório bem legalzinho já para atender, já tem um, uma, uma agenda de pacientes bacana, entra uma pessoa bem obesa lá, mas, sabe, nossa, mas o que fez aquela pessoa chegar nesse ponto? Pois é, se colocar no lugar do outro não deve ser fácil, né? Ter aquele grau tão grande de obesidade, tão importante, né? Que limita até o movimento da pessoa, o andar dela. Pô, deve ser difícil pra caramba, né? Deixa eu ver o que eu posso ajudar nessa pessoa. Deixa eu ser empático, né? Então é isso. É pôr um pouco do coração na razão. Por isso aí o cérebro dando a mão pro coração. Como que eu posso estabelecer um relacionamento empático? Eu queria ter posto um bonequinho aí que remetesse a um nutricionista, mas não consegui achar um bacaninho, tá? Mas como eu posso estabelecer um relacionamento empático? Isso vale para qualquer profissional da saúde, né? As pessoas empáticas, elas minimizam conflitos, como está dizendo aí. Elas buscam estabelecer uma interação agradável. Então, eu não preciso necessariamente, como eu disse, não tem que me envolver emocionalmente com o paciente, sabe? Não tem que. Não é isso, não é esse tipo de vínculo, mas é aquele vínculo de ser acolhedor, né? Quando a pessoa chega. Então, expressar a compreensão, aceitação, de forma verbal e não verbal, inclusive. Então, não adianta eu falar uma coisa e minha expressão é uma expressão de repulsa, de nojo, enfim, né? Eu preciso equilibrar as duas coisas. Então, uma coisa muito importante é quando o nosso paciente, o nosso cliente está falando com a gente mantém os olhos nos olhos dele, olhar para ele. Então, prestar atenção significa que eu estou lá não só fisicamente, como psicologicamente e querendo ajudá-lo, tá? Outra coisa é ouvir de fora, ser um bom ouvinte, né? Então, dentro de tudo que a gente já conversou, né? Se eu falar mais aqui, eu acho que eu vou ser redundante. Enfim, um comportamento empático, resumindo tudo, quando a outra pessoa fala, às vezes, dependendo do que ela está falando, eu posso até inclinar levemente meu tronco, assim, para mostrar que realmente eu tô lá presente junto com ela. O contato ocular é fundamental. Uma postura relaxada, então evitar ficar batendo a caneta na mesa, ou mexendo na caneta, ou batendo os pés, enfim, eu ter uma postura relaxada nesse sentido, atento às minhas reações, né, as minhas próprias reações e também do paciente, tá? Era isso que eu queria falar com vocês, eu agradeço muito pela atenção e por estarem aqui comigo, até a próxima.